Gente, hoje a gente está no encerramento da nossa série, A Igreja que eu sonho, a Igreja que eu sonho. E aí o intuito dessa série, né, foi que nós viemos nos tornar a igreja que Cristo sonha. Nós viemos nos tornar a igreja que Jesus sonha. Jesus sonha com a igreja. Jesus sonha comigo e com você, porque quando se fala sobre igreja aqui, não é meramente a estrutura. Sim, nós sonhamos com a estrutura desse lugar. Nós sonhamos com essa casa, ela finalizada em nome de Jesus. Quem crê diz: nós oramos, gente, a gente ora, a gente sonha com essa casa totalmente finalizada. Aqui a área do Kids, o Kids lindo, maravilhoso para as crianças. O banheiro aqui da nossa igreja, um banheiro lindo. A gente ora aqui pelo nosso auditório lindo, o lounge, salas do fundamento, salas de curso. A gente ora pela fachada da nossa igreja de uma forma linda, maravilhosa. A gente ora por isso. E aqui um parênteses, Gente, Deus tem feito tanta coisa em nosso meio através da nossa igreja. E olha, que nós não temos nenhuma placa aqui mostrando que aqui é a CC Videira. E aí a gente tem vindo para cá 100, 120 pessoas visitando a igreja por domingo. Isso é graça de Deus. Imagina o que Deus vai fazer quando essa casa ela estiver totalmente pronta, ela estiver com uma fachada linda aqui, dizendo: aqui tem uma CC Videira. Meu amigo, se prepara, porque vem multidão por aí. Vem gente. Então igreja, quando a gente fala sobre a igreja que eu sonho, sim, nós sonhamos com a estrutura. Mas acima de tudo, a igreja que Deus sonha, que Cristo sonha, essa igreja sou eu e você. Essa igreja sou eu e você. A igreja ela é formada por pessoas. Nós somos o corpo de Cristo. Então quando nós falamos a igreja que nós sonhamos, nós falamos nos domingos, a igreja que eu sonho, que Jesus sonha, é uma igreja onde as pessoas são cheias do Espírito Santo. Com pessoas cheias do Espírito Santo. Não é cheio de qualquer coisa não. Não é cheio disso e daquilo não. É cheio do Espírito Santo. E essas pessoas cheias do Espírito Santo, elas vão viver cada vez mais em unidade. E essas pessoas que são cheias do Espírito e que vivem em unidade, elas vão transbordar em generosidade, porque elas têm sido abençoadas para abençoar. E aí hoje nós queremos encerrar nossa série aprendendo que a igreja que eu sonho é uma igreja que vive a cultura do reino de Deus. Uma igreja que vive a cultura do reino de Deus. E falar sobre cultura, vamos entender primeiro o que é cultura. Cultura é o conjunto de crenças, conjunto de hábitos, conjunto de costumes, conjunto de padrões, conjunto de comportamentos, conjuntos do nosso jeito de ser, é o jeito de ser que diferencia um grupo do outro. É o jeito de ser que diferencia um grupo do outro. Nós, como CC Videira, nós temos uma cultura. A nossa cultura é a cultura de amar e servir as pessoas. Nossa cultura é uma cultura de amar e servir as pessoas. A nossa cultura é uma cultura de que aqui sempre cabe mais uma cultura de acolhimento. Você é bem-vindo nesse lugar. Vem do jeito que você está. Você é amado nesse lugar. Você é acolhido nesse lugar. A nossa cultura é a cultura de servir, porque nós servimos não pelo que nós fazemos, nós servimos por quem nós somos, e nós somos servos. A nossa cultura é uma cultura de generosidade, que nós somos pessoas generosas, nós temos sido abençoados para abençoar. A nossa cultura é uma cultura de viver em comunhão através dos grupos de crescimento. Nós amamos viver em comunhão através do grupo de crescimento, isso é a nossa cultura. São coisas que são a nossa cultura. Cada país, gente, tem a sua própria cultura. Cada país tem a sua própria cultura. O Brasil, ele tem a sua cultura. E aí quando a gente fala sobre cumprimento, cumprimentar as pessoas, o Brasil tem a sua cultura para cumprimentar as pessoas. Como é que nós cumprimentamos as pessoas? Nós estendemos a mão, damos um aperto de mão, falamos ali com a pessoa. Quando é uma pessoa mais íntima, a gente dá aquele abraço. E às vezes não é nem uma pessoa íntima e a gente dá um abraço, porque nós somos um povo caloroso. Ali ressaltar aqui, quando eu e a Roberta, a gente passou um ano na Austrália, estudando lá no Hillsong College, 2014 para 2015. A gente foi para outra, diga assim comigo, uau. A gente foi para uma cultura completamente diferente, outro país.
E lá tinha gente de todo canto do mundo, várias culturas. E aí a gente tinha um grande amigo nosso lá que a gente fez, casal, que era um casal suíço. E aí o homem, ele estudava com a gente na nossa sala. E aí a gente foi se aproximando. E aí o brasileiro é caloroso, o suíço é mais recatado, né? mais na dele, mais fechado. E aí a gente começou ali no relacionamento, e aí era aperto de mão e tudo. E aí depois eu chegava para ele, quando eu encontrava com ele, né? O Dave. Aí ele olhava para mim, eu ia dar um abraço nele, aí ele todo assim, né? Sem conseguir, aquele negócio assim, meu Deus, ele está me abraçando, não sei o quê. E aí eu ia lá e abraçava. Quando foi passando o tempo, e aí ele foi experimentando aquilo ali, ele foi sentindo aquele amor, aquele calor, aquele acolhimento. Quando dava depois de um tempo, era ele que estava lá. Rafael, vem cá me dar um abraço. Mas a cultura, são culturas diferentes. Então no Brasil, a gente tem a cultura de cumprimentar as pessoas com um aperto de mão ou com um abraço. Lá no Japão, a cultura de cumprimento é como? Como é que no Japão cumprimenta? Assim, né? O pessoal fala assim, arigato, sayonara. Estou pensando que aqui é outro nível. Então no Brasil a gente aperta a mão, a gente dá um abraço. No Japão, o Samuel sabe muito bem como é que é. Como é que é, Samuel? Assim, arigato, sayonara. E aí no Tibete, você quer saber como é que é no Tibete? Eu tive uma temporada lá no Tibete, brincadeira. Fui ainda não. Mas eu estou recebendo, né, a benção. Mas no Tibete, mas a gente estuda, gente. Eu posso não ter ido fisicamente, mas eu fui no Google. Aí, você bota ali o Google Earth, aí você começa a transitar pelas ruas. Ali já começa o lado profético, você já começa assim, em nome de Jesus, eu vou passar por essas ruas, eu vou andar por aqui. Olha aí. Então no Tibete, como é que eles cumprimentam as pessoas? Dando língua. É isso mesmo. Ele vai falar contigo, ele fala assim, e aí, tudo bem contigo? Ei, vamos sair para comer hoje? E aí, como é que foi a igreja hoje? Aí você fala assim, meu amigo, esse cara aquele negócio é doido. Aí no Tibete isso aqui é normal. Mas você imagina aquele cara do Tibete, que ele tem um costume de cumprimentar assim, ele ir para o Japão, onde as pessoas se cumprimentam assim, e ele começar a fazer. O outro fala assim, oi, tudo bom? Tipo desse jeito, sem falar nada. O outro fala assim. Vai soar algo estranho, né? No mínimo estranho, para não dizer afrontoso, grosso. Gente, brincadeiras à parte, cada país tem a sua cultura, mas quando se trata da cultura do reino de Deus, ela é uma só e ela se aplica a todo e qualquer país. Todo e qualquer país. Prova disso a gente teve quando a gente estava lá na Austrália. Cultura de vários locais do mundo. Gente, eu nunca vi um lugar no mundo para ter tanta gente de diferentes países como na Austrália. É imigrante de todo canto. Mas uma coisa lá, quando nós estávamos lá vivendo, a experiência lá na igreja, a cultura do reino de Deus, todo mundo entende. A cultura do reino de Deus é uma só, para o brasileiro, para o americano, para o europeu, para o africano, seja quem for, é a cultura do reino de Deus, e ela se aplica em todo e qualquer lugar. Ah não, pastor, a cultura da minha família é essa, a cultura da minha cidade é essa, a cultura dos meus amigos é essa. Ah, meu amigo, pode ser essa, mas eu vou te dizer uma cultura que está acima de toda a cultura. E essa cultura, ela se aplica em todo e qualquer lugar, a toda e qualquer pessoa. Essa cultura é a cultura do reino de Deus. Cultura do reino de Deus. Romanos 12:2, um texto bem conhecido, diz assim, não se amoldem ao padrão. Ou seja, padrão é cultura, cultura é padrão. Então não se amoldem ao padrão, à cultura deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não somos nós, igreja, que devemos ser moldados segundo a cultura do mundo. É o mundo que deve ser moldado
segundo a cultura do reino de Deus. Não somos nós, não, eu vou ser moldado de acordo com a cultura do mundo, eu vou ser formado, eu vou ser construído de acordo com a cultura do mundo. Não, meu amigo, nós estamos aqui nessa terra, como o sal da terra, como luz nesse mundo, como embaixador de Cristo Jesus, exatamente para que nós possamos moldar o nosso mundo, segundo a cultura do reino de Deus. Cultura do reino de Deus. Nossa, eu vejo, tem um trecho lá que diz assim: eu vejo uma igreja onde a cultura do reino de Deus é a base para a transformação da sociedade. Nós acreditamos em uma sociedade transformada, e ela vai ser transformada pelo reino de Deus. Quanto mais nós estabelecermos o reino de Deus, mais as pessoas serão transformadas, mais as pessoas serão curadas, mais as pessoas serão salvas. Então o reino de Deus, a cultura do reino de Deus é a base para a transformação da sociedade. Então vamos aprender mais sobre essa cultura do reino de Deus, que é a nossa cultura como igreja. Primeiro de tudo, essa cultura é a cultura de valorizar o que é eterno. A nossa cultura como reino de Deus, a nossa cultura como igreja, nós valorizamos o que é eterno. Colossenses 3, versículo 1 e 2. Colossenses 3, versículo 1 e 2. Diz assim: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, ou seja, as coisas eternas, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Mantenham os pensamentos nas coisas do alto, e não nas coisas terrenas. A palavra de Deus aqui está dizendo: ei, vamos manter os nossos pensamentos nas coisas do alto, nas coisas eternas, e não nas coisas terrenas, as coisas que são passageiras. Nós vivemos em uma sociedade onde as pessoas, elas estão pensando muito, elas estão valorizando o que é passageiro. As pessoas estão pensando muito no aqui e agora. O amanhã pouco importa, o eterno pouco importa. O que importa é o aqui e o agora. Não, meu amigo, nós não somos esse povo, nós não somos essa cultura. Não, nós valorizamos o que é eterno, nós valorizamos o que é eterno. Sim, nós vivemos o hoje, nós desfrutamos do presente que Deus nos deu, que foi o hoje, mas nós não perdemos de vista aquilo que é eterno. E o que é eterno, gente? Vamos entender o que é eterno. Eterno não se trata apenas de algo longo. Aquele negócio que a gente fala assim: meu amigo, é uma eternidade. Essa fila aqui é uma eternidade. E aí demora. Eternidade, o que é eterno não é apenas algo longo, é algo que vai além do tempo. É algo que se inicia e que não tem fim. É algo que é para sempre. Ou seja, o caráter de Deus é eterno, o caráter de Deus é para sempre. Amém. Deus, Ele é o eterno, Ele é para sempre. O seu amor por nós é eterno, o seu amor por nós é para sempre. Os planos de Deus para mim e para você são planos de eternidade. E eternidade aqui não tem a ver com vida após a morte. Eternidade aqui tem a ver com o estilo de vida aqui na terra. Nós vamos viver aqui na terra pensando, sonhando, agindo de acordo com as coisas que são do alto, de acordo com as coisas que são eternas e não coisas passageiras. Amém. Não coisas do aqui e agora, não, mas coisas eternas. Por isso, gente, nós não negociamos aquilo que é eterno em troca de algo passageiro. Como igreja, existem coisas que são inegociáveis para nós. Tem coisas que você vai falar com a gente vai dizer assim: não, isso aqui dá para negociar. Isso aqui a gente pode fazer, isso aqui a gente pode não fazer. Isso aqui a gente pode ter, isso aqui a gente pode não ter. Mas existem coisas para nós que aí você fala assim: dá para negociar isso aqui, a gente diz, é inegociável. Tem coisas que nós não abrimos mão. E o que é que são essas coisas? O que é eterno para a gente? O que é que a gente não abre mão? A gente não abre mão. A gente não negocia as coisas espirituais. A gente não negocia. Nós valorizamos e não negociamos a graça de Deus e a sua verdade. Nós valorizamos a cruz de Jesus e a sua presença em nós. Nós valorizamos a sua palavra e o seu Espírito. Existe algo, gente, que nós não abrimos mão em nossa igreja.
Existe algo que nós não negociamos, e é uma experiência com Deus. Nós não abrimos mão de que você tenha uma experiência com Deus nesse lugar. Nós não abrimos mão de proporcionar uma experiência com Deus nesse lugar. Lounge é sobre experiência com Deus. Externa é sobre experiência com Deus. Interna é sobre experiência com Deus. Kids é sobre experiência com Deus. Todas as áreas, iluminação, produção, som, tudo aqui, mídia, tudo é sobre uma experiência com Deus. Tudo. Como igreja é sobre experiência com Deus. E o que é que acontece quando nós temos essa experiência? O que é que acontece quando pessoas têm essa experiência? Pessoas são cheias do Espírito Santo. É impressionante quando o Espírito vem, quando essa experiência vem para nós, pessoas são cheias do Espírito Santo. Outras pessoas são libertas da religiosidade ou de outras prisões. Outras pessoas são curadas de doenças, são curadas fisicamente, emocionalmente e espiritualmente. Outras pessoas recebem poder e autoridade para um propósito muito maior do que elas. Observe que veja na Bíblia, a Bíblia não é a palavra do Rafael. O que é que acontece? O que é que acontecia logo após um encontro com Deus? O que é que acontecia logo após uma experiência com Deus? Atos 2, versículo 1 ao 4. Atos 2, versículo 1 ao 4. Você pode abrir a sua Bíblia ou acompanhar nos nossos telões. Diz assim: chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos aonde? Num só lugar, ou seja, igreja. Todo mundo reunido em um só lugar, igreja. De repente veio de onde, gente? Veio do céu um som como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados, e viram que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Estavam todos reunidos em um só lugar, igreja. De repente veio do céu um som, veio do céu um vento, e encheu todo aquele lugar, e todos foram cheios do Espírito Santo. Gente, essa é a nossa oração para a nossa igreja. É essa experiência que nós sonhamos para a nossa igreja. Atos 4, 23, 24 e 31, diz assim, Atos 4, 23. Quando foram soltos, Pedro e João voltaram para os seus companheiros, e contaram tudo que os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos lhes tinham dito. Ouvindo isso, levantaram junto a voz a Deus, em oração, em adoração, dizendo: ó soberano, tu fizeste os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. Depois de orarem, tremeu o lugar que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Gente, a oração ainda dá certo. Oração ainda resolve muita coisa. Oração ainda nos leva a viver uma experiência transformadora com Deus. A gente ora, por quê? Porque o poder não está em quem ora, o poder está em quem responde. E aí eles oraram, e aí veio o Espírito Santo, e aí o Espírito Santo encheu aquele lugar, encheu a vida deles. Existe outro texto, lá em Atos 10, 44, quando Pedro pregava a uma multidão, diz assim, Atos 10, 44, enquanto Pedro ainda falava, ainda pregava estas palavras, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a mensagem. Gente, eu oro por isso aqui na nossa igreja. Seja quem for, estiver comunicando aqui, mas eu oro sobre a minha vida. Eu oro sobre a minha vida, porque não tem a ver com a minha vida, mas tem a ver com a nossa vida. Eu oro para que quando o Rafael estiver falando, enquanto o Rafael falava, enquanto o Rafael pregava estas palavras, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a mensagem. Eu oro por isso, por quê? Porque a minha palavra, o meu poder não tem capacidade de fazer nada na minha vida e na tua vida. Mas quando o Espírito Santo ele pousa sobre a minha vida e sobre a tua vida, quando o Espírito Santo vem sobre a minha vida e sobre a tua vida, aí algo acontece. Meu amigo, eu oro por isso. Que quando nós estivermos pregando aqui, quando nós estivermos cantando, quando nós estivermos liderando um GC,
que o Espírito Santo possa pousar naquele lugar, que o Espírito Santo possa encher aquele lugar, e que nós venhamos ter experiência com aquele que é sobrenatural, não apenas experiências naturais, mas que nós venhamos ter experiências sobrenaturais. Experiências sobrenaturais é o que Deus tem para nós. Não se trata, gente, de uma experiência com a religião, pois religião não tem poder de transformar a vida de ninguém. Religião não muda a vida de ninguém. Religião não transforma a vida de ninguém. Nós somos uma igreja que valoriza a experiência com Deus, a experiência com Jesus, a experiência com o seu Espírito, a experiência com a sua palavra. É isso que tem poder de mudar a minha vida e a tua vida. Em nossa cultura, as pessoas têm a sua própria experiência com Deus e não vivem da experiência de terceiros. Não, nós oramos, nós sonhamos com uma igreja que não vive à base da experiência de terceiros. A experiência do pastor, a experiência do youtuber, a experiência daquele pastor ali que está com vídeo, que está com podcast. Isso tudo é ferramenta, mas você tem a sua própria experiência com Deus. Tudo isso é ferramenta de Deus. Mas nós não podemos viver dessas ferramentas. Nós temos que ter a nossa própria experiência com Deus. Nós temos que ser assim como Jó disse: antes eu te ouvia só de ouvir falar, agora os meus olhos te veem. Antes eu te conhecia de ouvir falar do meu pai, da minha mãe, do meu amigo, do meu namorado, do meu marido, da minha esposa, daquele youtuber, daquela pessoa, daquele podcast. Não, mas agora os meus olhos te veem, porque eu tive uma experiência verdadeira com Deus. Eu tenho uma experiência verdadeira com Deus. Amém. E essa experiência verdadeira e pessoal com Deus, ela causa uma transformação profunda na nossa vida. Que o pastor Brian Hilson, pastor da Hilson, ele diz que quando o que é eterno, quando é eterno, ele toca o nosso interno, todo o nosso externo ele é transformado. Amém. Mas é quando o eterno toca o interno, não é quando nós tocamos o interno de alguém. Não, é quando é eterno, é quando aquele que é eterno, é quando Deus Todo-Poderoso, é quando Jesus, é quando o seu Espírito, ele toca o nosso interno, o nosso externo vai ser transformado. Ah, pastor, e quando que vai ser transformado? Como que vai ser transformado? Quando? Cada um tem o seu tempo, cada um tem o seu processo. O meu processo é diferente do seu processo, que é diferente do processo do seu vizinho. Deus, ele tem um tempo determinado para cada coisa. Deus, ele tem um tempo determinado para o processo na sua vida. Ele tem um tempo determinado para o processo na minha vida. O meu pode acontecer algo em um mês, do que pode acontecer em 10 anos na tua vida. Mas nós temos que viver o processo de Deus. Nós temos que viver a transformação nele. A igreja é esse lugar de transformação. Mas a cultura que nós temos também, a cultura que nós vivemos, cultura do reino de Deus, é a cultura de enxergar o ser humano. Eu amo isso na nossa igreja. A gente estava lá no Conexão, e aí me perguntaram o que é que me chamava mais atenção. O pastor Costa perguntou, o que é que me chamava mais atenção na cultura da nossa igreja? E aí eu respondi, a cultura de enxergar o ser humano. A cultura de enxergar o ser humano, que é isso que Jesus faz. Lá em Lucas 19, 1 a 6, conta a história de Zaqueu, e diz assim, Lucas 19, 1 a 6, Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não conseguia. Olha o bullying aqui, só porque o cara era de pequena estatura, ninguém estava deixando ele ver Jesus. Mas Deus levanta, Deus, meu amigo, não tem conversa. Pode ser de baixa estatura, mas Deus levanta, vê. Eita glória. Não conseguia por causa da multidão. Assim correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, o que é que Jesus fez? Olhou para cima. Jesus não procurou. Jesus já sabia exatamente aonde Zaqueu ia estar. Enquanto Zaqueu procurava enxergar Jesus, Jesus já sabia que ia enxergar Zaqueu. Porque é o amor de Deus através de Jesus que enxerga Zaqueu. É a graça de Deus que alcança Zaqueu. É a misericórdia de Deus que alcança e enxerga Zaqueu. Aí ele olhou para cima e ainda disse, Zaqueu, desça depressa. Ele não falou,
tipo assim, como cearense, ei macho, desce daí. Não. Jesus não chama de qualquer forma. Jesus não chama como a multidão. Jesus, ele chama pelo nome. Ele falou, Zaqueu, desce daí, que hoje eu vou para a tua casa. Ele não chama pelo pecado. Ele não chama pelo erro. Ele não chama pelo passado. Ele não chama por uma função. Ele chama pelo nome. Ele fala, eu vou para a tua casa hoje. E aí o que aconteceu foi que então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Então Jesus, ele enxergava o coração. Jesus, ele veio à terra para estabelecer o seu reino. E o seu reino é de que ele enxerga aqueles que são invisíveis aos olhos dos homens. Aqueles que ninguém quer enxergar, Jesus vai lá e enxerga. Aqueles que ninguém quer alcançar, Jesus vai lá e alcança. Ele veio para estabelecer o reino dele. Enxergar além das falhas, dos pecados, do passado, das funções. Jesus, ele enxerga o coração. Jesus, ele enxerga o ser humano. Jesus, ele é especialista em ver, sentir, agir e enxergar. Jesus, ele enxergou Zaqueu. Jesus, ele enxergou a mulher do fluxo de sangue. Jesus, ele enxergou a mulher flagrada em adultério. Jesus, ele enxergou os discípulos. Jesus, ele enxergou a mim e a você. Jesus, ele nos enxergou. Eu sonho com uma igreja. Eu sonho com uma igreja que nós vamos enxergar o ser humano da forma que Jesus enxerga o ser humano. O que é que isso significa? Que nós não vamos olhar e enxergar o ser humano pela ótica do julgamento e da condenação. Nós vamos enxergar o ser humano pela ótica da graça, da misericórdia e da compaixão. Nós não vamos olhar para aquele ser humano e falar assim, tu aqui na igreja, logo tu, e tu que estava naquele lugar, ontem, semana passada, não, tu não pode estar aqui não. Enquanto a gente está falando isso, Jesus está dizendo assim, ei, você está no lugar certo, na hora certa, e fazendo a coisa certa. Você pode até ter feito muita coisa errada, você pode até ter errado muito na sua vida, mas hoje eu digo que você está fazendo a coisa certa. Está na minha casa. A minha casa tem lugar para você. A minha casa tem espaço para você. Nós precisamos enxergar como Jesus enxerga o ser humano. Ver o ouro nas pessoas. A gente enxerga logo querendo achar os defeitos, as falhas nas pessoas. Quando Jesus, ele olha para a gente, por mais que a gente fale assim, meu Deus, só tem coisa ruim, Jesus vê algo bom na minha vida e na sua vida. Jesus vê algo bom na minha vida e na sua vida. Nós precisamos ser da mesma forma. Ser aqueles que enxergam algo bom nas pessoas, que enxergam algo bom nas pessoas. Outra coisa na nossa cultura é uma cultura de valorizar o que é eterno. É uma cultura de enxergar o ser humano como Jesus enxerga. Mas também é nossa cultura do reino de Deus, a cultura de ser igreja. Cultura de ser igreja. Nós não abrimos mão de ser igreja. Nós não queremos fingir outra coisa, que somos outra coisa, que somos uma casa, que somos um prédio. Não, nós não queremos fingir isso. Nós amamos o fato de que nós somos igreja. Nós amamos ser igreja. Nós abraçamos essa verdade de que nós somos igreja. Nós não somos um clube para entretenimento. Por mais que as pessoas se divirtam e sorriam nesse lugar. Mas não é porque nós somos um entretenimento. É porque nós vemos uma igreja onde estar nela é puro prazer. Por isso as pessoas sorriem. Por isso as pessoas se divertem. Mas aqui nós não somos um clube para entretenimento. Nós também não somos uma reunião motivacional, uma palestra motivacional. Excelentes livros aí motivacionais. Excelentes. Ei, mas nós somos igreja. Nós não somos um grupo motivacional. Você pode até sair daqui motivado
impulsionado, encorajado, mas vai ser por algo eterno, que não é passageiro, é a palavra de Deus, é o Espírito de Deus. Sim, Ele te impulsiona, sim, Ele te encoraja, sim, Ele te desafia, sim, Ele te motiva. Mas nós não somos uma reunião motivacional, nós somos igreja, nós amamos ser igreja. Essa é a nossa identidade, nós somos igreja. E ser igreja é interessante, que nós precisamos entender que a igreja que vai impactar o mundo não é a igreja para a qual nós estamos indo, é a igreja que nós estamos sendo. A igreja que vai impactar a nossa cidade não é simplesmente a igreja para a qual nós estamos indo, é a igreja que nós estamos sendo. Porque existe uma diferença entre estar na igreja e ser igreja. Estar na igreja e ser igreja. Nem sempre quem está na igreja está sendo igreja. Mas ser igreja sempre vai nos levar a estar na igreja. Ser igreja sempre vai nos levar a estar na igreja como um corpo, com outros membros desse corpo. Porque nós entendemos que como igreja só faz sentido um membro Rafael se ele estiver junto de outros membros que formam um corpo. Igreja não é simplesmente um lugar para o qual nós vamos. Igreja é uma identidade que nós carregamos. Igreja é uma identidade que nós carregamos. A nossa identidade é de filho, a nossa identidade é de amado, a nossa identidade é de perdoado, a nossa identidade é de vencedor, mas a nossa identidade também é de igreja. Nós somos embaixadores de Cristo aqui nessa terra, representamos Jesus. Nós somos o corpo de Cristo aqui na terra, nós somos sal da terra e nós somos luz nesse mundo. Nós somos igreja. João 17, 20 a 23. Jesus ora: minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim. E aí ele vai orando: dê-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um. Vai falando sobre unidade. Mas aqui é interessante que esse texto mostra a última oração de Jesus. A última oração de Jesus. E aí Jesus, quando ele faz essa oração, ele não ora pelo mundo, ele ora pela igreja. Jesus, ele não ora pelo mundo, ele ora pela igreja. Vocês já estão aqui. Vamos correr então. Jesus não ora pelo mundo, ele ora pela igreja. Por que isso? Com tanta gente necessitada, com tanta gente perdida, por que ele não orou logo por essas pessoas? Jesus orou pela igreja, porque o plano de Deus, ele continua através da igreja. O propósito de Deus continua através da igreja. Existe um poder na igreja, há um poder na igreja dado por Deus. Mediante a igreja, através da igreja, Jesus, ele continua agindo. Jesus, ele continua fazendo. Efésios 3:10 diz: a intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus, ou seja, Jesus, se tornasse conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestiais. Mediante a igreja, Jesus tem sido conhecida. Mediante a igreja, Jesus tem alcançado. Mediante a igreja, Jesus tem salvado. Mediante a igreja, Jesus tem curado. Mediante a igreja, Jesus tem transformado. A igreja é o plano original de Deus. Jesus não tem outro plano para curar e salvar a humanidade, a não ser através da igreja. A igreja é a esperança do mundo, é a esperança para o mundo, porque nós carregamos algo em nós, algo especial, que está lá em Efésios 1, 22 e 23. Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés, e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas, em toda e qualquer circunstância. Em Jesus, a igreja, nós temos algo especial. Em Jesus, a igreja, nós estamos preenchendo o mundo com algo que só Jesus é capaz de fazer. O nosso mundo tem um vazio,
que tem sido tentado preencher de várias formas. Existe uma sede que tem sido tentado saciar, as pessoas têm tentado saciar de várias formas, mas essa sede só é saciada em Jesus Cristo. Esse vazio só é preenchido em Jesus Cristo. E nós como igreja, nós carregamos Jesus, nós carregamos Ele. Então por que é que eu vou servir na igreja? Por que é que eu vou amar a igreja? Por que é que nós somos generosos na igreja? Por que é que nós vamos nos comprometer na jornada Faça a Sua Parte? Porque a igreja é a representação do reino de Deus aqui na terra. A igreja é a representação do reino de Deus aqui na terra. E quando eu me comprometo com a igreja, eu me torno parceiro de Deus nos seus planos e nos seus propósitos. Quando nós dizemos assim: Deus, eu me comprometo hoje com a igreja. Esse compromisso que você fez não é algo natural, é algo espiritual. Porque aqui você está dizendo assim: Deus, hoje eu decido me comprometer com a tua igreja. E Ele é o maior comprometido com a igreja. Porque o próprio Jesus disse o quê? Eu edificarei a minha igreja, eu edificarei a minha casa, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ou seja, quando nós nos juntamos a Deus, quando nós nos comprometemos com a igreja, nós estamos dizendo assim: ei Deus, a partir de hoje, nós somos parceiros nesses planos e nesses propósitos. Nós somos parceiros nos teus planos e nos teus propósitos para a humanidade. A minha oração é que nós sejamos esses parceiros de Deus. Nós oramos e nós cremos que nós não somos uma igreja acomodada com o que a gente já alcançou, mas nós somos uma igreja incomodada com o que nós ainda podemos alcançar. Que existem cadeiras com nomes, cadeiras essas que algumas estão vazias, algumas estão sem ninguém aqui, só tem um nome. Aqui era para ter uma pessoa, nós temos um incômodo com isso. Aquelas cadeiras lá atrás eram para ter pessoas, nós temos um incômodo com isso. Nós temos que alcançar, nós temos que ser ponte para levar pessoas até Jesus. Nós temos que fazer a nossa parte. Nós temos que nos comprometer da forma que Jesus é comprometido. Como igreja, quando nós sabemos o nosso papel, não tem como negligenciar a nossa responsabilidade. Mateus 28, 16 a 20, diz assim: os 11 discípulos foram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhe indicara. Quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que ordenei a vocês, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. É interessante que aqui Jesus ele morre, ressuscita, e aí ele reaparece aos seus discípulos. E quando Jesus reaparece, ele não reaparece fazendo um apelo e dizendo: ei mundo, venham para a igreja. Não, Jesus ele aparece aos seus discípulos, à sua igreja, e diz: agora vão e façam discípulos. Agora vão por todo o mundo e façam discípulos. Agora vão pela cidade de Fortaleza. Agora vão pelas famílias. Agora vão pelas escolas. Agora vão pelas faculdades. Agora vão pelos trabalhos. Agora vão pelas academias. Vão e façam discípulos. Deus ele nos deu um comando para que nós fôssemos ao mundo. Deus ele nos deu um comando para que nós alcançássemos o perdido. Deus ele nos deu um comando para que nós estendêssemos a mão para aquele que está caído. Deus ele nos deu um comando para que nós venhamos libertar aquele que está cativo. Ei igreja, não se torne um cliente da igreja. Não se torne um cliente da igreja. A igreja ela não existe para nós. Nós somos a igreja e existimos para o mundo. Não, é sobre mim, eu tenho que ser servido. Eu quero. Eu oro para que a sua oração, a sua vontade não seja aquilo que você quer, mas seja a vontade de Deus através da sua vida.
Deus, não é mais a minha vontade, é a tua vontade. Eu não estou aqui na igreja para ser servido, mas eu sou igreja e estou no mundo para servir. Eu sou igreja e estou no mundo para alcançar. Eu sou igreja e estou no mundo para apontar para Jesus. Se não formos nós, então quem será? Se não for a igreja, então quem vai ser? Nós como igreja, nós somos a resposta de Deus para o nosso mundo. Nós como igreja, nós somos a resposta de Deus para a nossa cidade. Nós como igreja, nós somos a resposta de Deus para um povo necessitado de algo que somente Jesus é capaz de dar. Deus, Ele quer que a sua missão seja a nossa missão de alcançar e salvar. Como igreja, como corpo de Cristo, nós não estamos aqui para ficar de braços cruzados. Jesus, Ele toca, continua tocando. Jesus, Ele continua amando. Jesus, Ele continua servindo. Jesus, Ele continua acolhendo. Mas agora, através da igreja, agora, através da minha vida e da sua vida, nós precisamos entender que Cristo se move por meio da igreja. E nós somos a igreja. O que isso significa? Que o que acontece aqui não pode ficar aqui. O que acontece aqui na CC Videira Centro não pode ficar aqui dentro da CC Videira Centro. Nós precisamos nos mover. Nós precisamos estar em constante movimento. O corpo, ele foi feito para se mover. O corpo de Cristo existe para se mover. Nós estamos nos movendo da morte para a vida. Nós estamos nos movendo da escuridão para a luz. Nós estamos nos movendo da derrota para a vitória. Existem pessoas que estão se movendo da vergonha para a graça. Existem pessoas se movendo do medo para a fé, da tristeza para a alegria, da escravidão para a liberdade, do luto para a dança. Ei, igreja, nós precisamos nos mover. Nós precisamos nos levantar. Nós precisamos dizer: ei Deus, eis-nos aqui, conta conosco. Nós precisamos ser a igreja de Cristo em constante movimento. Nós temos uma igreja para manter. Nós temos um Deus para servir. Nós temos um evangelho para pregar. Nós temos uma cidade para alcançar. Nós temos corações feridos para conquistar. Nós temos pessoas machucadas para curar. Na igreja nós precisamos nos mover. Porque nós não somos daqueles que esperam por um movimento de Deus, quando nós já entendemos que nós somos o movimento de Deus aqui na terra. Eu e você, nós somos o movimento de Deus aqui na terra. Ei, se você hoje diz assim: ei Jesus, conta comigo. Jesus, eis-me aqui. Eu sou a resposta para essa cidade. Eu sou a resposta para esse mundo. Se esse é você, fica de pé no teu lugar.